Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia do nosso encontro com a Eucaristia, do nosso encontro com a comunidade. Queremos lembrar sobre os cuidados e as precauções que devemos ter no combate e no cuidado com o coronavírus. Hoje, a Santa Missa, como temos realizado durante todo esse tempo da pandemia, será a partir dos critérios determinados pela vigilância sanitária, a nossa missa apenas com 30% da capacidade das pessoas, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre uma pessoa e outra, uso de máscaras, álcool em gel, igreja ventilada com espaço também externo, onde estamos acomodando as pessoas que vêm celebrar a Eucaristia com segurança. Por isso, você que é de Ubatuba, venha celebrar conosco. Temos os horários de missa às 8 horas da manhã e também às 19h30 aqui na Matriz. O evangelho de hoje está em João, capítulo 2. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinais nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destrui o templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, lembraram-se do que ele tinha dito e acrescentaram e acreditaram na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois eles conheciam o seu coração. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, o evangelho em que Jesus Cristo expulsa os vendedores e os cambistas do templo nos mostra Jesus Cristo com a posse de uma certa revolta, uma certa ira em seu coração. Jesus Cristo estava chegando para a festa da Páscoa, estava próximo também o período em que Jesus Cristo seria entregue, e ali Jesus Cristo então está indignado com a exploração de um povo. O povo já era explorado politicamente, era explorado pelos altos impostos, e no templo, onde era o único lugar que as pessoas poderiam buscar esperança, poderiam buscar a paz, ali estava sendo feito uma comercialização através da fé. Aqui é importante conhecermos o contexto do evangelho de hoje. As pessoas tinham a tradição e o costume religioso de uma vez ao ano ir ao templo que estava em Jerusalém. Então vinham pessoas de várias regiões, de vários lugares, para ir até o templo e ali oferecer o seu sacrifício, o sacrifício entregue a partir de um animal que era sacrificado no templo pelos sacerdotes. Então a pessoa vinha de longe e não ia trazer um animal de longe para ofertar ao templo. Ele comprava por ali, em Jerusalém. Quem tinha muito dinheiro até de repente trazia, mas sobretudo os pobres, sempre os pobres, são os que são mais explorados e enganados até pela fé. Chegavam em Jerusalém e traziam o dinheiro, a economia para chegar no templo e comprar um animal. Primeiro, que o preço sempre superfaturado. E depois, então, tinha que trocar pela moeda do templo. Por isso tinha ali os cambistas, os que faziam a troca da moeda. E aí, então, quando ia fazer a troca da moeda, já perdia valor. E quando ia comprar o animal, era muito caro. Então, Jesus Cristo via que as pessoas que vendiam os animais para sacrifício, as pessoas que estavam ali fazendo a troca da moeda, estavam explorando a fé das pessoas. Este é o contexto do evangelho de hoje. Às vezes escutamos tanta bobagem por aí, mas o contexto é esse, porque é o contexto histórico. E não podemos analisar o evangelho fora do contexto histórico e da tradição do momento. E aí quando Jesus Cristo vê isso,
ele fica revoltado. Por isso que ele chega lá, mete o pé na mesa, expulsa os vendedores com os seus animais e as suas aves, chuta a mesa dos cambistas, espalha moeda para todo lado, né? Jesus Cristo virou no giraia. Por quê? Porque estava inconformado com a injustiça e com a exploração do seu povo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que possamos compreender também o que Jesus Cristo vai dizer quando ele fala: destruir esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, falando da sua própria vida, falando do seu próprio corpo, que deveria ser reconstruído a partir da ressurreição, a partir do templo glorioso. Possamos, de fato, buscar acreditar nesse Deus que em Jesus Cristo se revela e reconstrói também a nossa capacidade de ter fé, reconstrói também o nosso corpo e a nossa história através da sua ressurreição. Temos um ótimo domingo e que Deus nos abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.